Tempos difíceis é o que estamos vivendo. E os tempos estão tão difíceis que foi difícil fazer esse estudo. Senti uma vibração muito pesada, inclusive agora, num intervalo durante a tarde, no consultório, onde eu repassei os slides para ver, senti imediatamente uma conexão com isso que está acontecendo conosco, com esses tempos difíceis. E por isso precisamos conversar a respeito, porque percebemos que todos estão numa sintonia de medo, de incerteza e principalmente de ódio. E nós, não. Nós que já estamos aqui numa noite dessas, nós que já despertamos de alguma forma as nossas consciências para uma verdade inexorável de que não somos um corpo, mas sim um espírito, que somos viajantes do tempo, que estamos de passagem, nós não podemos fazer eco com essa turba enlouquecida e desequilibrada que está agraçando todos os meios sociais desse momento grave pelo qual passamos, que sabemos ser algo natural. Por que natural? Porque será que é a primeira vez que um planeta passa por uma transição? Dentro da nossa doutrina espírita, para aqueles que não conhecem, né, que estão chegando aqui novatos, que não conhecem muito da doutrina, ou mesmo para aqueles que já frequentam, mas que não têm muito conhecimento a respeito, né, é um público bem heterogêneo. Dentro da nossa doutrina, Allan Kardec, o nosso codificador, vai dizer que não só os espíritos têm categorias hierárquicas dentro de uma evolução, mas também os mundos. Então que a nossa Terra estaria no segundo degrau. Primeiro é mundos primitivos. Nós estamos no segundo passando, querendo passar para o terceiro, que seria um mundo de regeneração. Então nós estamos nessa transição que vai levar 1, 2, 3, muitos anos ainda. E essa amostra do que nós estamos tendo nesses últimos dias, nesses últimos meses, me fizeram ter uma realidade que eu achava que era diferente. Eu achava que nós estávamos muito perto do mundo de regeneração. E percebo que não, era só uma ilusão. Mas que podemos acelerar esse processo, se cada um de nós pegar a parte que lhe cabe nesse latifúndio. Por isso esse tema que eu trouxe, tempos difíceis, para a gente perceber um pouco do que acontece e que muitas vezes não nos damos conta e ajudamos a situação piorar. Então, como eu disse antes, nós que já estamos um pouco despertos, que já encontramos essa verdade de que somos seres espirituais vivendo uma experiência física, nós temos que ajudar aqueles que estão tentando nos iluminar. Nós temos que ajudar as falanges do Espírito de verdade. Nós temos que ajudar a falange de Ismael, que cuida do nosso Brasil. Nós temos que engrossar a falange do Mestre Jesus. É esse o apelo que ele nos faz. Porque nós sempre podemos contar com ele. Mas ele está precisando contar conosco. É esse o momento onde nós percebemos por que estamos na Terra neste momento e não em outro. Poderíamos estar lá na erraticidade, que é o intervalo entre uma encarnação e outra, aguardando para encarnar numa Terra regenerada. Mas se não estamos aguardando, se estamos aqui, é porque temos papel preponderante nessa transição. Somos os trabalhadores da última hora. Aqueles em que o Mestre Jesus confia para ajudar nessa transição planetária que se faz urgente. E precisamos então saber de que forma nós estamos nos comportando para ajudar ou atrapalhar esse momento. Então, vamos ao estudo. No Livro dos Espíritos, que é o nosso livro básico da doutrina,
Allan Kardec, na questão 783, perguntou aos luminares da existência. A pessoa não sabe ficar quieta e fica esbarrando. Os luminares da existência. Então ele pergunta: o aperfeiçoamento da humanidade segue sempre uma marcha progressiva e lenta? Então, né, é uma questão que já assediava Allan Kardec em 1855, 6 e até em 1857, quando vem a Lune este livro. Então as suas questões datam desses 2 anos antes. Então naquela época, século XIX, Kardec já se preocupava com essa questão do aperfeiçoamento da humanidade. E aí faz essa pergunta que os luminares da existência responderam. Há um progresso regular e lento que resulta da força das coisas. Então o progresso regular e lento é esse progresso que nós vemos em tudo. Você planta uma semente, não adianta você ficar ali, botar muita água, pedir para aquela semente para ela brotar rápido, colocar insumos. Você pode ajudar nesse processo, mas ele nunca vai ser antecipado dentro da sua natureza. Então, nós, em observarmos a natureza, vamos perceber esse progresso regular e lento que é da própria natureza das coisas, como um bebê. Nós adiantamos muitas coisas no mundo. Os bebês nasciam com o olhinho fechado, agora quase que falam. Mas a gestação continua 9 meses, porque é necessário para aquela formação. É natural, é da natureza das coisas. E eles continuam. Mas quando um povo não avança bastante rápido dentro da natureza das coisas, Deus lhe provoca, de tempos em tempos, um abalo físico ou moral que o transforma. Então, nós estamos vendo os dois acontecendo. Tsunamis, maremotos, vulcões, acabando com cidades, vendavais, né? Fogo se alastrando. Ano passado, mesmo nos Estados Unidos, tomou parte da Califórnia um incêndio lutuoso. São abalos físicos e morais. É só olharmos para o nosso cenário político. É só olhar para os grupos de WhatsApp, redes sociais. Parece que tudo piorou. Não é essa a impressão, à primeira vista? Inclusive, nós já podemos olhar para algumas pessoas e falar: nossa, essa pessoa não era assim. Está havendo esse abalo moral na humanidade. Por quê? Porque o progresso é necessário. Então é necessário que são necessários esses abalos físicos e morais. Por quê? Para que haja transformação. Não existe transformação sem crise. Muitos de nós conhecem alguém que tinha um determinado tipo de caráter e chegou às portas da morte e mudou completamente. Abalo na sua vida, uma crise. Quase perdeu a vida para valorizá-la. Quantos e quantos casos se repetem? Alguém perde alguém e aí percebe o quanto aquela pessoa era importante. Tanto uma perca pelo desencargo, ou mesmo uma separação, ou um rompimento. Então são as crises, muitas vezes, que se fazem imperiosas para que nós possamos avançar. Quantas vezes uma crise, por exemplo, provocada por um desemprego, que num primeiro momento é algo muito ruim, faz com que aquela pessoa crie novas oportunidades e progrida profissionalmente, financeiramente, após aquela crise. Então essas crises que sempre houveram, elas são necessárias. Então quando nós olhamos a situação em que estamos hoje, precisamos ter essa visão. Tudo que está acontecendo tem um motivo, e é um motivo bom, útil e justo. Nossa, bom? Está difícil nós enxergarmos algo bom. Sim,
Está difícil enxergarmos que está existindo algo bom se nós olhamos assim, ó, aqui, na nossa visão medíocre ou até tacanha. Mas se nós olharmos pelo olhar do espírito imortal, que é uma existência, se não um segundo na eternidade, se nós olharmos com esse olhar evolucionista de que tudo está se encaminhando, para um avanço natural, nós vamos enxergar além. Nós vamos enxergar a necessidade, como aqui está, desse progresso se fazer. E por isso os abalos físicos e morais. Já na pergunta 784, continua Kardec. A perversidade do homem é bastante intensa. Só lá naquela época, né? Só no século XIX? E não parece que ele está recuando em lugar de avançar, pelo menos do ponto de vista moral? Acho que foi anteontem que Kardec fez essa pergunta. Então Kardec, já diante daquela observação da sociedade de então, faz essa pergunta. A perversidade do homem é bastante intensa. Então isso parece que ele está, ao olhar, recuando em lugar de avançar. Não é o que nós muitas vezes estamos vendo agora? Aquela pessoa, nossa, mas a pessoa não é assim, parece que ela piorou. Tem mais isso, tem mais aquilo. O que será que acontece? Vamos ver o que os nossos queridos mentores da humanidade, benfeitores queridos, disseram. Enganas-te. Observa bem o conjunto e verás que ele avança, o homem, pois vai compreendendo melhor o que é o mal e dia a dia corrige os seus abusos. É preciso que haja excesso do mal para fazer-lhe compreender as necessidades do bem e das reformas. É isso que está acontecendo. Acho que eu posso parar a palestra aqui. O mal, ele precisa ser visto. E o que acontecia? Muitos de nós escondíamos as nossas sombras por pudor, por interesse pessoal, por vaidade, por orgulho, e só mostrávamos aquela persona. Eu costumo dizer, né? Quando a gente encontra o espiritismo, começa a frequentar a casa espírita, a gente lê ali no Evangelho o que é ser um homem de bem. A gente lê e fala, eu vou conseguir. Aí começa a entrar na casa espírita e fala, olá, meus irmãos. E a pessoa se ilude achando que ela realmente já se transformou no homem de Deus. É verdade. Então ela não mostra as sombras. Alguém faz alguma coisa a ela, não, eu já lhe perdoei, meu irmão, porque eu sou espírita. E vai se enganando. E aí, em algum momento, ela precisa se ver. Porque se ela não se vê, ela não transforma. E vai passar uma encarnação inteira achando que já alcançou aquele patamar do espírito de bem, do homem de bem, e vai apenas estar se iludindo. E aí, em algum momento, algo acontece e ela põe as suas sombras de uma vez só para fora, e aí as pessoas se assustam. É o que está acontecendo. A situação está linkando as nossas sombras, nosso interesse pessoal, o nosso racismo, a nossa misoginia, o nosso ódio, o nosso preconceito. E nós estamos só colocando para fora o quê? O que nós temos. Então é necessário que nós vejamos as nossas sombras. Não para sair colocando, olha, eu sou assim, não. Também não precisamos nos expor. Até porque as pessoas são cruéis, assim como nós, e vão usar nossas sombras contra nós. Ou ninguém nunca passou por isso. Fez uma confidência para alguém, no momento posterior aquela pessoa usou aquilo para te ferir. Situação muito comum da nossa ainda pequenez moral. Não precisamos expor para o outro, mas nós precisamos saber. Eu preciso saber se eu sou racista, se eu sou homofóbico,
para que eu perceba em mim um comportamento que eu preciso mudar. E aí, enquanto eu não mudo, eu vou fingir, se eu já percebi que aquilo não é adequado, eu vou fingir. Até que isso se naturalize em mim. Mas se eu não percebo isso em mim, eu combato o outro, porque eu não quero me ver. Então eu massacro o outro. O que é homofobia? Os crimes homofóbicos, se não... Você quer matar aquilo que faz um link com algo que em você não está bem resolvido. E não vamos cair no jargão popular de dizer que todo homofóbico é um homossexual enrustido, porque não é por aí. Tá? Isso quer dizer que ele tem algo dentro dele que precisa ser resolvido, mas não necessariamente uma homossexualidade. Mas então, perceber as nossas sombras é uma necessidade premente para quê? Para começarmos a evoluir. Porque o que é evolução? Evolução é algo que nós precisamos fazer alguma ação. Como é que eu evoluo e fico no mesmo lugar? Evoluir em qualquer campo requer ação, deslocamento. Evoluir é galgar algo à frente. E nós fomos criados pelo nosso Pai amoroso, simples e ignorantes. Isso é um dos princípios que a nossa doutrina traz. Fomos criados igualmente, tanto Hitler quanto Jesus. Aí está a justiça divina. Foram criados igualmente, princípios inteligentes, simples, como primeira encarnação como homens, simples e ignorantes, para percorrerem seu caminho evolutivo com o seu livre-arbítrio. E através do livre-arbítrio, ele buscou os caminhos de erro, de acerto, como todos. Só que existe um tropismo divino. O que é isso? É uma atração irresistível sobre nós que nos atrai para Deus, para o seio de amor, para a perfeição. Então seremos todos seres crísticos, quer queiramos ou não, quer leve o tempo que for. E para isso nós precisamos evoluir. Quando nós falamos uma evolução, por exemplo, profissional, você trabalha num lugar, eu gosto muito de fazer essas analogias porque nos dão uma real visão da situação. Você trabalha num lugar, ganha R$1.000 e faz um trabalho. Aí você quer aumento, quer evoluir no trabalho. Então você trabalha só na recepção. Aí você quer trabalhar quer um cargo melhor. Aí você vai no patrão e fala assim, eu preciso ganhar mais, eu acho que eu mereço mais, e o patrão, ok. O que você aprendeu a fazer de diferente? Nada. Só o trabalho da recepção. Então, você sabe mexer no computador? Sei não. Você fala mais algum idioma? Não, não sei não. Você fez algum curso? Te capacitou para... Não, mas eu quero. Vai receber o quê? Não. Eu quero evoluir, mas eu não faço a ação para tal. Somos nós. Todo mundo quer a mediunidade de Chico Xavier. Né? Todo mundo que começa a despertar a mediunidade, adoraria ser um Chico Xavier. Mas ninguém quer pagar o preço que ele pagou. Não teve vida própria, lambeu ferida, atendia multidões, sem descanso, comprometendo a própria saúde. Não é assim? Somos nós. Voltando à analogia da recepcionista ou do recepcionista, aí fala, tem razão, eu quero melhorar de cargo, então eu vou me capacitar. Então eu vou fazer um curso de computação, por exemplo, vou fazer um curso de línguas e vou voltar. E vou, então, pedir, agora eu quero um aumento. Sim? O que você vai entregar a mais? Agora eu mexo no computador, eu falo mais um idioma, eu vou ser mais
útil na empresa. O meu trabalho agora é mais capacitado, ok? Você galga um degrau. Assim é na evolução. Continuamos os mesmos, egoístas, interesseiros, vaidosos, orgulhosos, e achamos que estamos melhorando. Nós espíritas, que já estamos na doutrina há bastante tempo, temos que fazer uma revisão de 2 em 2 anos no máximo, para ver se melhorou dos últimos 2 anos. Porque se não melhoramos, temos que perceber que nós estamos na doutrina, mas a doutrina não está em nós. Porque a doutrina espírita não é mais uma religião para nós frequentarmos. Se não quisermos nos enganar. A doutrina espírita é para se vivenciar. Nós viemos aqui aprender, recolher ensinamentos para aplicar. Porque se não aplicamos, tem um negócio querendo me reiniciar meu computador aqui, fica quieto. Vamos aí para amanhã. 4 horas, já estou até dormindo. Sim. Então, vamos continuar aqui no estudo, né? E perguntou-lhe, então, Jesus para o obsidiado gadareno. É uma passagem bíblica que está escrita em Marcos, capítulo 5, versículo 9. Qual é o teu nome? Ao que ele respondeu, Legião é o meu nome, porque somos muitos. Esse era um jovem que era obsidiado. Ele tinha vários espíritos que o obsidiavam, que jogavam ele nas pedras. Ele vivia nos sepulcros. As pessoas o amarravam com correntes e ele arrebentava todas. Então, Jesus sai do barco e ele vai então até Jesus, nessa passagem bíblica. E aí, quando Jesus chega e percebe que ele ali não estava só, ele estava sob forte obsessão, e pergunta então ao Espírito qual o nome, ele diz Legião, porque eram muitos. E nós sabemos que Paulo de Tarso já dizia isso, que nós somos seguidos por uma legião de testemunhas. Isso quer dizer que nós, que somos espíritos, temos companhia de vários outros espíritos. Várias e várias palestras, vocês já devem ter ouvido isso, não é nenhuma novidade. Nós somos espíritas porque acreditamos nessa realidade espiritual, de que temos um anjo da guarda que nos acompanha, e também temos aqueles outros não tão anjos que sintonizam conosco pelas nossas vibrações. E como nós sorrimos muitas vezes, mas o nosso pensamento está executando outro tipo de conduta, nós vamos nos sintonizar dependendo dessa conduta que nós tivermos. Então vamos aqui o nosso querido Manuel Filomeno de Miranda. E por que eu trouxe esse estudo aqui também, dentro dos tempos difíceis, falando de obsessão? Porque nós, quando nos sintonizamos com tudo que está aí fora, que nós estamos abominando, nós fazemos essa sintonia e vamos fazer sintonias e vamos ter atração por mentes iguais às nossas, por aquilo que estamos sintonizando, tá? Então, Manuel Filomeno de Miranda, nesse livro Obsessão e Desobsessão, de 1980, ele vai nos dizer problemas de emergência. O problema da obsessão é cada vez mais grave, generalizando-se numa verdadeira epidemia que assola as multidões engalfinhadas em lutas tiranizantes. Epidemia. Nós temos uma doença, quando ela abrange uma só região, ela é endêmica. Então, ocorre como uma endemia. Por exemplo, a febre amarela, agora o ano passado ela se disseminou para outros lugares. Mas até então ela era uma doença endêmica, que só dava ali na região da Amazônia, da floresta amazônica. Então alguém, quando ia viajar para lá, tomava uma vacina, porque era uma doença endêmica, só daquela região. Quando a doença vira uma epidemia, é porque ela já foi levada para outras regiões. E aqui, Manuel Filomeno de Miranda vai nos dizer que a obsessão, que é essa influência espiritual negativa, que se é positiva não é obsessão,
é uma influência positiva e benéfica dos mentores ou do nosso anjo guardião, ela está virando, em 1980, uma epidemia. Ou seja, está se colocando em diversos lugares. E agora, no Congresso Espírita do Rio de Janeiro, que ocorreu no feriado 12 de outubro, que eu lá estava, inclusive esse estudo é em cima do estudo da Sueli Caldas Schubert, onde ela vem trazer a obsessão como uma pandemia. O que é uma pandemia? A pandemia é quando aquela doença se espalha por todo o planeta. Vários continentes. Então ela já vai trazer, nós vamos ver aqui um pouco para frente, esse vocábulo para distinguir a obsessão coletiva que todos nós estamos sofrendo. E que precisamos conhecer para nos desligar, para fazer a nossa parte. Porque senão começa a gerar em nós essas sintonias e que nós vamos então dar continuidade a essas reações negativas que vão ocorrendo em cadeia. E nós vamos passando para frente. A senhora pode dar um exemplo atual de pandemia? De pandemia como doença? Como doença obsessiva. Ah, sim, o ódio. Como doença obsessiva pandêmica, nós vamos ver o ódio. Então, vamos continuar aqui. Problema da obsessão, que as fala... Empenhar-se para minimizar-lhe os efeitos danosos, socorrendo as criaturas, é a tarefa de todos nós, por ser um problema de urgência para o qual estão convidados especialmente os que se filiam às hostes do Espiritismo com Jesus, a tomarem conhecimento com as técnicas a respeito de tão grave enfermidade da alma. Então, Manuel Filomeno de Miranda vai nos concitar para que nós lutemos contra essa epidemia que está virando uma pandemia, que é a obsessão, graçando em todos os lugares e disseminando esse medo que nós vamos vendo, esse ódio, esses conflitos, essa busca por interesses pessoais, essa disputa, essa falta de respeito e de tolerância para com os diferentes, que nós precisamos estar atentos, porque senão nós vamos fazer sintonia com essa horda de espíritos que querem o quê? O atraso da Terra. Assim como os espíritos de luz estão ajudando no progresso do planeta, não é diferente que, assim como na Terra existem pessoas propensas ao bem e outras que nem tanto, na espiritualidade, que são apenas os homens sem corpos, isso também acontece. Então nós precisamos estar atentos para nós não engrossarmos as fileiras dos disseminadores dos sentimentos, das emoções negativas. Pode provocar raiva? Oi? Pode provocar raiva? É o contrário. É o contrário? E continua explanando então Bezerra de Menezes. Agora nessa mensagem que foi recebida no Grupo Espírita lá na Califórnia em 2010 por Divaldo Pereira Franco, esse nosso médium baiano. A sociedade terrena vive na atualidade um grave momento mediúnico, no qual de forma inconsciente dá-se o intercâmbio entre as duas esferas da vida. Entidades assinaladas pelo ódio, pelo ressentimento e tomadas de amargura cobram daqueles algozes de ontem o pesado ônus da aflição que lhes tenham proporcionado. As obsessões campeiam de forma pandêmica, e aí aqui sim, né? O Dr. Bezerra vai trazer a obsessão como uma pandemia, foi daqui que a Sueli Caldas Schubert tirou então esse vocábulo. De forma pandêmica, confundindo-se com os transtornos psicopatológicos que trazem os processos afligentes e degenerativos. Então, nunca houve tanta depressão, fobias de toda a ordem, transtorno de pânico, ansiedade generalizada. Nos hospitais, as pessoas estão chegando, achando que estão infartando, e são ataques de ansiedade, de pânico, depressão
é algo que até 2020 a Organização Mundial de Saúde diz que vai ser a doença mais incapacitante, e tudo gerando, ou sendo desencadeado, ou fazendo link com essa pandemia que está sendo a obsessão. Então nós precisamos ter a profilaxia para que nós não adoeçamos. E ninguém, nenhum de nós, está livre de ter um transtorno psicológico, como uma depressão, uma síndrome qualquer dessas ansiedades ou fobias. Então, nós precisamos conhecer para nos precaver, para que nós nos vacinemos contra essas obsessões que podem desencadear em nós transtornos graves, de difícil tratamento muitas vezes, porque faz link com algo que está em nós, que são as nossas culpas transatas, anteriores, de outras existências. Porque se hoje já não somos esse homem de bem que queremos ser, né? Imagina outrora, o que nós já fizemos. Quantas culpas carregamos? Então, precisamos conhecer. Continuando. Emmanuel, nesse livro, Psicografia de Chico, roteiro, vai nos dizer: a mente, em qualquer plano, emite e recebe, dá e recolhe, renovando-se constantemente. Assimilamos correntes mentais de maneira permanente. De modo imperceptível, ingerimos pensamentos. Somos afetados pelas vibrações de paisagens, pessoas e coisas que nos cercam. Demoramos-nos com quem se afina conosco. Falamos sempre ou sempre agimos pelo grupo de espíritos a que nos ligamos. Isso é muito importante nós conhecermos. Que tipo de companhia espiritual que eu quero? Eu vou agir de acordo com isso. Assim como agora, aqui na Terra, qual é a afinidade que nós temos? Por que nós viemos hoje para cá? Porque temos essa afinidade, queremos alimentar o espírito. Outros estão na esquina tomando cachaça, escutando música com teor vulgar. Não é assim? Outros estão irmanados para o crime. Nós estamos aqui. Assim é também lá fora. Porque nós achamos que viemos à casa espírita uma vez por semana e estamos vacinados. Quando nós estamos aqui, nossa vibração é alta, porque aqui só se faz o bem, só se faz prece. A vibração dos mentores, amigos, que já muito preparam o ambiente para nos receber, eleva a vibração. E quando nós entramos aqui, nós fazemos link com o nosso melhor. Então aqui nos sentimos bem por isso. Porque nos tornamos pessoas melhores. Mas essa vibração que nós conseguimos quando estamos aqui, precisamos conseguir lá fora. Porque aqui os espíritos superiores vêm porque tem uma sintonia. E lá fora, se eu boto uma música vulgar, se eu tenho hábito de falar palavras de baixo calão, eu vou atrair espírito elevado? Se eu xingo meu companheiro, minha companheira em casa, se eu falo mal da vizinha, será que a minha companhia vai ser da falange do Dr. Bezerra de Menezes, de Francisco de Assis? É disso que nós estamos falando. Precisamos limpar nossa casa mental para que possamos atrair agentes que tragam saúde, saúde mental, emocional e espiritual. Porque não adianta eu tomar banho todo dia se eu encho minha casa mental de lixo. Eu contamino todo o meu corpo. E pior, que é uma contaminação que os amigos espíritos, que os espíritos, né, nem tão amigos, sentem esse odor e se atraem. E se atraem. E aí vem com suas amarguras, seus ódios, fazer link comigo. E aí se eu olho na rede social aquele irmão que pensa diferente de mim e fico irascível, com raiva, porque ele não pensa como eu. Como assim ele não enxerga que o meu candidato é isso, é aquilo? Olha o dele,
tendo respeito ao outro? Eu vou atrair um espírito respeitador? Essa é a nossa realidade, meus irmãos. Quer nós acreditemos nela ou não. Será que quando eu estou ali, dando uma má resposta para alguém, ou postando algo, eu paro para me perguntar, isso que eu vou postar, vamos passar lá, vamos voltar lá na antiguidade com Sócrates, né? Vamos passar nos livros de Sócrates. Isso que eu vou postar é verdadeiro? Olha as fake news. Não tem como nós não falarmos desse momento tão grave de política, porque somos seres políticos. No Espiritismo nós não fazemos políticas partidárias, mas viver é um ato político. Então precisamos saber o que estamos fazendo no nosso dia a dia. Será que o que eu vou postar ali é verdadeiro? Se eu tenho dúvida, já não passou no primeiro crivo de Sócrates, eu já não vou postar. Aí tá, não, é verdadeiro, eu vi, ou eu fui lá na fonte, eu tive trabalho, eu fiz o meu papel de cidadão, eu investiguei, é verdade. Ok, passou no primeiro. Mas, além de ser verdadeiro, tem mais 2 crivos. É útil o que eu vou colocar ali? Tem utilidade para as pessoas? Ah, tem, vai ajudar as pessoas a saberem dessa notícia. Ah, tá bom. Agora, é bom? Na maioria das vezes, não vai servir para nada, a não ser para incitar o ódio no meu irmão. Então, eu não vou postar. Eu não vou fazer. Porque aquilo que eu dissemino faz um link comigo. Nós estamos todos interligados em rede, meus irmãos. Eu não consigo dar um peteleco no outro sem me ferir. Nós precisamos colocar essa realidade no nosso dia a dia. Quando Jesus nos diz amar ao próximo como a ti mesmo, é por amor a cada um de nós. Ele não estava pensando no próximo. Ele estava pensando em cada um de nós. Porque quando eu firo o outro, é a mim que eu firo. Quando eu faço uma lágrima do meu irmão cair, é o meu coração que é dilacerado. E às vezes a minha raiva, o meu ódio não percebe, mas vai refletir. Depois eu vou ter uma angústia, eu vou me deprimir. Porque eu causei o mal. É o link. Filha nova no relógio, que está andando rápido. Ensina Emmanuel ainda, no mesmo livro. Energia viva, o pensamento desloca em torno de nós forças sutis, construindo paisagens ou formas e criando centros magnéticos ou ondas, com os quais emitimos a nossa atuação ou recebemos a atuação dos outros. Semelhante lei de reciprocidade impera em todos os acontecimentos da vida. Comunicar-nos-emos com as entidades e núcleos de pensamentos com os quais nos colocamos em sintonia. É praticamente matemática. Eu quero o bem, eu emito o bem, recebo o bem. Eu emito o mal, eu me sintonizo com o mal. É simples assim. Agora, Emmanuel Filomeno de Miranda, nesse maravilhoso livro chamado Perturbações Espirituais, ele vai nos dizer: habituado, porém, a forças deletérias dos sentimentos grosseiros, o ser humano teve muita dificuldade para aceitar as libertadoras diretrizes dos seus, de Jesus, né? Os ensinamentos de Jesus. E, inevitavelmente, adaptou as próprias paixões, gerando situações dolorosas para si mesmo. Mas não é isso que nós viemos fazendo nas religiões? A gente recebe o ensinamento e deturpa para se moldar a nós. Ao invés de nós nos moldarmos ao ensinamento de Jesus, nós colocamos o ensinamento de Jesus a nosso favor, para moldar na nossa imperfeição. É incrível como nós fazemos isso. E não percebemos que estamos repetindo esse erro há séculos. Joana de Ângeles, nesse primeiro capítulo do livro, ela vai falar: infelizmente, ainda é da natureza humana o vício de adaptar o conhecimento libertador à estreiteza de sua compreensão, de submeter a lição sublime aos impositivos das paixões e dependências, hábitos doentios e conformistas,
geradores do alucinado e equivocado prazer. Somos nós, sempre querendo levar vantagem, sempre adiando a nossa evolução. Não dá mais, meus irmãos. Nós queremos ser felizes hoje. Não dá mais para deixar para a próxima encarnação. Porque pode ser que igual a essa, nós nem tenhamos mais. Com essa família que nos recebeu, morar nessa cidade maravilhosa, poder estar professando a religião que quer. Não é? Pode ser que não tenhamos mais uma oportunidade como essa. Vamos ter oportunidades muitas, porque Deus é maravilhoso. Ele é misericordioso, bom, justo. Ele é puro amor. Como no dizer de João Evangelista, Deus é amor. Ele nos espera o tempo que for. Mas somos nós que precisamos acordar e alavancar a nossa evolução. Porque os Espíritos nos dizem que já podíamos estar muito melhor do que estamos moralmente. Mas nós não empenhamos a vontade para descristalizar velhos hábitos, para implementar um hábito novo, porque dá trabalho. Dá trabalho. Mas é possível. Vamos arregaçar as mangas. No livro Missionários da Luz, o Espírito André Luiz, pela psicografia de Chico Xavier, vai nos dizer: todavia, é ainda muito forte a vossa tendência de materializar todas as expressões do Espírito, esquecidos de espiritualizar a matéria, que é o que precisamos. No livro dos Médiuns, nós vamos recolher essa lição. Assim como há espíritos protetores das associações, das cidades e dos povos, espíritos malfeitores se ligam aos grupos do mesmo modo que aos indivíduos. Ligam-se primeiramente aos mais fracos, aos mais acessíveis, procurando fazer os seus instrumentos, e aos poucos vão envolvendo os conjuntos. Se um dos membros do grupo for presa de obsessão, todos os esforços devem tender a lhe abrir os olhos, a fim de que o mal não se agrave, de modo a lhe levar à convicção de que se enganou e de lhe despertar o desejo de secundar os que procuram libertá-lo. Aqui eu encaixo nós médiuns que trabalhamos em reunião de desobsessão. Muitos de nós, às vezes, é presa de uma obsessão, mas se o dirigente o chama e fala que ele está precisando se tratar, ele fica de mal, fica com milindre e vai embora até da casa espírita. E aí muitos dirigentes percebem que tem algum irmão obsidiado e vai deixando para lá, não podemos. E espírita, médium, não pode ter milindre. Tem que trabalhar a humildade. Tem que trabalhar a humildade. E cabe ao dirigente, se estiver vendo que algum irmão está sendo vítima de obsessão, é um dever de caridade para com aquele indivíduo e para com o grupo, de chamá-lo para conversar. E nenhum de nós está livre de uma obsessão. Nenhum de nós. Porque somos imperfeitos. Manuel Filomeno de Miranda continua: desejamos com a presente obra, Perturbações Espirituais, alertar os companheiros inadvertidos ou descuidados dos deveres espirituais assumidos antes do renascimento carnal, quanto às suas responsabilidades morais na condição de trabalhadores da última hora, comprometidos com os benfeitores da humanidade que neles confiam. Isso aqui é uma reprimenda para todos nós, como eu falei lá no início. Nós não estamos nesse momento na Terra por acaso. Nós temos condição de ajudar Jesus. É esse o chamado a todos nós. Que nós não linkemos com o ódio, com a intolerância, com a falta de respeito. Não importa se você está vendo que aquele irmão está totalmente equivocado. Se ele não te pediu a opinião, não dê. Porque nós, quando estamos certo de algo, nós vamos cair no buraco, mas a gente não escuta o outro. E qualquer tentativa de submeter o outro à nossa verdade é uma colonização da mente alheia.
Não façamos o que nós não queremos que façam conosco. Não façamos. Façamos nós o que nós achamos o certo e deixemos ao outro o caminho que ele escolheu. Ter alteridade é isso. E não vamos excluir parentes e amigos da nossa vida porque pensam diferente, porque senão a gente não vive com ninguém. É a diferença que nos faz evoluir. É a diferença que nos mostra o quanto errados nós estamos, ora naquela vertente, ora na outra, ora sou eu que estou errado, ora é o meu irmão. Se eu me afasto dele, eu perco a bendita lição do convívio. Não é isso que Jesus quer de nós. Nós não podemos ser agentes de exclusão. Nós temos que ser pontes. Nós somos cristãos. Jesus é amor. Jesus é inclusão. Incluía todas as minorias. Era amor incondicional. E o chamamento dele é muito além do amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é só o caminho que ele quer de nós. Amai-vos uns aos outros como eu vos amo. Difícil para nós ainda, né? Nós vamos chegar lá. Mas não excluindo, meus irmãos. Não odiando. Não criticando com o dedo na cara. Madre Teresa de Calcutá já nos concita ao amor. De crítica nós andamos cheios. Nós precisamos de amor. Ninguém está precisando de crítica, a menos que peça. Nós precisamos de alguém que nos ame, que nos dê força, que nos encoraje. Alguém que chegue perto de você e fala, isso aí está muito difícil. Não está não. Eu estou contigo. Jesus está no leme. É esse momento que precisamos ser otimistas, colocar na prática aquilo que aprendemos. Nós somos preparados para estar nesse momento na Terra. Cada um de nós, trabalhadores da última hora. Jesus conta com cada um de nós. Lá no Livro dos Médiuns, Kardec vai nos trazer armadilhas. Aquele que se considera um médium feito, incorre em grande erro, por crer-se dispensado de qualquer instrução. Ninguém está pronto. Nenhum de nós. Tem 30 anos na mediunidade. É? Sim, 30 anos é o quê? O outro, às vezes, que chegou hoje, tem 60, 80, 100 anos de estudo da mediunidade na espiritualidade. E vai aprender. A gente aprende uns com os outros. Estudo. Espíritas, amai-vos. Espíritas, instruí-vos. Vamos passar aqui. As ciladas constituem recursos perturbadores durante a experiência humana e têm a finalidade de proporcionar a aquisição de resistências espirituais e de valores pessoais ao indivíduo, mediante os quais o espírito se enriquece de sabedoria. Joana de Ângeles Espírito, no livro Entrega-te a Deus, Psicografia de Divaldo. Todos nós nos deparamos com as ciladas. Todos nós. Precisamos estar atentos, vigiar e orar como Jesus nos chama. Se nós estivermos determinados a amar, a incluir, nós não caímos nas ciladas. Se nós tivermos como paradigma para todos os nossos atos o nosso Mestre Jesus, nós vamos errar muito menos. Tem hora que não dá para fazer como ele espera. Claro que não. Mas na maioria das vezes dá para se aproximar. Dá para se aproximar. O Espiritismo é doutrina tão bela e simples, porque vive a pureza do Evangelho e restaura o amor sublime do amigo incomparável, utilizando-se do anjo da caridade para ser a sua norma de conduta. Trabalhe o espírito a fim de que se redescubra, diluindo as sombras demoradas que nele se encontram, iluminando-se de sabedoria e plenitude. Nós só vamos iluminar as nossas trevas, olhando as nossas sombras, olhando para elas e buscando o seu antagonista. Se nós estamos com medo, vamos
buscar a coragem, a fé, a força. Se nós estamos odiando, vamos buscar o amor, vamos buscar a verdade, vamos orar em todos os momentos. Não sabemos o que fazer? Façamos uma prece, porque certamente isso vai nos dar o equilíbrio necessário para passar pela situação. E nunca escolhermos o caminho antagônico ao nosso mestre. Nunca o ódio, nunca a exclusão, nunca a violência. Muitas vezes usaremos o silêncio, como Jesus usou diante de Pôncio Pilatos, percebendo que ali, diante de todas as provocações, o mestre não tinha o que dizer, porque aquele espírito não estava preparado. Muitas vezes nós somos convidados à luta, ao embate. Não entremos. Usemos o silêncio. Porque queremos sempre ganhar as contendas, sempre ter razão. E aí, nos inquietamos, nos desequilibramos, porque não é por aí. Nenhum de nós detém a verdade. Nós temos fagulhas da verdade. A verdade está em todos nós. Aquele irmão com o qual você discorda veementemente, ele tem fagulhas de verdade. E é isso que o guia a agir como ele age. Respeite-o. Respeite-o. Ninguém está pedindo para nós concordarmos uns com os outros. Mas nós precisamos respeitar as diferenças. Assim como nós queremos que sejam respeitadas as nossas visões, as nossas diferenças. Vou passar isso aqui. Esta lição é belíssima, que está no livro Boa Nova, que é do Espírito Humberto de Campos. Amados, disse Jesus, não tomareis o caminho largo por onde anda toda a gente. Todo mundo está seguindo por ali. Aí a gente vai lembrar as nossas mães, né? Você não é todo mundo. Levada pelos interesses fáceis e inferiores, a porta larga das perdições, a porta larga das facilidades, daquilo que nós já fazemos há muitos milênios. Vamos pela porta estreita, vamos fazer diferente para poder evoluir. Buscareis a estrada escabrosa e estreita dos sacrifícios pelo bem de todos. E diante as ovelhas perdidas da casa de nosso Pai. Reuni convosco todos os que se encontram de coração angustiado e dizei-lhes de minha parte que é chegado o reino de Deus. Trabalhar em curar os enfermos, limpar os leprosos. Esse é o discurso de Jesus aos discípulos, mas somos nós os discípulos de Jesus. Ressuscitar os que estão mortos nas sombras do crime ou das desilusões ingratas do mundo. Esclarecei todos os espíritos que se encontram em trevas, dando de graça o que de graça vos é concedido. Se tendes de sofrer, considerai que também eu vim à terra para dar o testemunho, e não é o discípulo mais do que o mestre, nem o servo mais do que o seu senhor. Todavia, acima de tudo está o nosso Pai, e que, portanto, é preciso não temer, pois um dia toda a verdade será revelada, e todo o bem triunfará. Nós que já conhecemos Jesus, temos a obrigação de levar a sua mensagem. Porque a mensagem de Jesus, ela é a água na fervura. Ela é o equilíbrio no desequilíbrio. Ela é a esperança na desesperança. Sejamos nós os portadores dessa boa nova que está tão necessária nesse mundo de hoje. Nós, como diz nosso querido Emmanuel, tudo aquilo que nós temos, nós devemos a quem não tem. Nós que já conhecemos Jesus, que já encontramos essa doutrina que é o cristianismo repaginado dessa forma simples, precisamos levar isso aos outros, mas não para impor, mas para demonstrar. Principalmente, evangelizar aos outros com as nossas atitudes, porque a palavra ensina, mas o exemplo arrasta. E queria agradecer e passar agora aqui uma última mensagem para que nós possamos, através da descontração, perceber aquilo que nós não devemos fazer. Está com som?
cara, tá todo mundo maluco com essa história de eleição, é impressionante. Eu mesmo tenho um amigo do tempo da escola que chegou a me excluir do Facebook. Amigo? Cara, eu tenho parente, pessoa... esse grupo é bem legal. Maluco, essa história de eleição é impressionante. Eu mesmo tenho um amigo do tempo da escola que chegou a me excluir do Facebook. Amigo? Cara, eu tenho parente, pessoa que cresceu comigo, não fala mais comigo por de política. Mas isso está acontecendo com o pessoal lá do centro. Você acredita que esse tipo de intolerância entre espíritas? Cara, isso é muito triste. Parece que o amor ao próximo só vale se a pessoa for votar igual ao outro. Mas isso aí você falou tudo, entendeu? A gente tem que ter respeito, entendeu? Claro, respeito, principalmente respeitar a opinião do outro. Não, mesmo se a pessoa for votar naquele estupício lá do Baltazar, a gente tem que respeitar, né, cara? Não tem não, né? Estupício no Baltazar? Por que estupício no Baltazar? Eu não acredito! Eu não acredito! Essa escola me tudo errado, eu vou ter tocado ele fora daquela casa de espírito, eu vou falar só tem falar que usa pena, você vai morrer! Desculpa, cara. Desculpa. De cabeça cheia, nós somos civilizados, né? Acima de tudo, espíritas. Eu vou escutar todos os motivos que você tem a falar, porque você vai votar no seu candidato. Vou ouvir tranquilamente, sem julgar você, sem ofender. Da mesma forma, também depois eu vou falar os meus motivos e você vai escutar tranquilamente. Tá? Concordando ou não, nós vamos ter um diálogo de verdade, certo? Não vai ficar igual essa gritaria que tá por todo o Brasil aí. Tranquilamente, somos espiritualizados. Agora me diz, por qual motivo você vai votar no seu candidato? Então, Brian, eu vou votar nele porque... Muito bom. Que nós tenhamos esse respeito uns aos outros e que levemos a mensagem de Jesus aonde formos, para que nós possamos ajudar Jesus nessa tarefa de apaziguar esse mundo tão necessitado. Muito obrigada, muita paz.